Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal, se inscrevendo, juntos nós somos mais fortes. Olha bem, aquele caso do Flávio Bolsonaro, filho do inelegível, sobre as rachadinhas, que inclusive o Aras da PGR tinha sentado no processo, e depois, quando ele saiu, ele arquivou o processo. O que acontece agora, com as investigações sobre a BIM paralela, inclusive, olha bem, o Ramage, que era diretor-geral da ABIN, ele fez uma gravação de uma reunião tava o Ramage, tava o general Heleno, tava o Bolsonaro, quer dizer, tava todo mundo. E o que acontece? Aí o Ramage fez um áudio. Ele deve ter, inclusive, gravado com o celular no bolso, para não chamar atenção, e ele gravou. Eu não vou colocar no ar agora, porque é mais de 1 hora, e é meio cansativo esse áudio. Mas, e agora o que acontece? E por causa disso, o caso da rachadinha veio à tona, porque o que acontece? O Flávio Bolsonaro, por tudo que tudo indica, inclusive pelas testemunhas e provas, o Flávio Bolsonaro fez rachadinha. Agora, isso ele fez na época que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Agora voltou à tona por causa dessas investigações a respeito do esquema de monitoramento ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. E isso durante o governo do inelegível. E nesta segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele derrubou o sigilo desse áudio, dessa reunião que foi feita em agosto de 2020, gravada pelo então diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramage. Agora, também participaram desse encontro o então presidente, o inelegível, e o ministro também do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, e também as advogadas do Flávio no caso da rachadinha. Agora, nesta reunião, o Bolsonaro, que era presidente da República, ele sugeriu procurar o secretário especial da Receita Federal, o José Tostes, e o então chefe do SERPRO, empresa de tecnologia e processamento de dados do governo federal. Agora, para tratar das investigações contra o filho dele, que fazia rachadinha na Assembleia Legislativa. E tem outra, ficou rico, comprou imóveis, inclusive até loja de chocolate ele tinha para fazer lavagem do dinheiro. Agora, o inelegível também disse que
que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prometeu resolver o caso em troca de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso das rachadinhas do Flávio. Agora o Witzel, na situação que está, o que ele fez? Ele negou isso tudo, ele não é besta. Você acha que ele é besta? Ele negou, ele disse que ele está fora dessa. Agora, as investigações, inclusive a gravação, essa gravação que o Ramagem fez, tem mais de 1 hora, é longa, chata pra caramba. Agora, em 2018, o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou uma movimentação atípica de 1,2 milhões de reais na conta do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o tal de Fabrício Queiroz, que andou fugido, ficou escondido lá na chácara do advogado também do Bolsonaro. E o que acontece? Ele era assessor, o Fabrício Queiroz era assessor do Flávio, ele ocupava a cadeira que o Flávio ocupava a cadeira de deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, o dinheiro, segundo os promotores, seriam lavado com a aplicação em uma loja de chocolate num shopping do Rio de Janeiro. E outras formas de lavagem seriam a compra de imóveis com dinheiro vivo em espécie, a técnica que o Bolsonaro inelegível faz. Isso para não ter rastro. Agora, em 2020, o Ministério Público denunciou o Flávio. Agora, o Queiroz e mais 15 pessoas. Olha bem, o Ministério Público denunciou o Flávio, o Queiroz, que era assessor do Flávio na Assembleia Legislativa, e mais 15 pessoas ao tribunal, foram denunciadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. Agora, no ano seguinte, porém, a 5ª turma do Supremo Tribunal de Justiça acolheu um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulou todas as decisões expedidas pela Justiça do Rio de Janeiro no início do caso. Agora, o recurso questionava, inclusive esse recurso, questionava uma decisão da turma que rejeitou o pedido para derrubar todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Agora, a defesa do Flávio Bolsonaro argumentava que o senador tinha direito ao fórum privilegiado de deputado estadual e, portanto, o caso não poderia ter sido conduzido por um magistrado da primeira instância. Agora, com a anulação da decisão
da 27ª do Itabaiana, o Ministério Público pediu anulação da denúncia contra o Flávio e o órgão especial do Tribunal de Justiça acolheu a denúncia. Agora, se fosse de um morador de rua, um pobre, um trabalhador, jamais ele faria isso. Agora, em fevereiro do ano passado, o Supremo Tribunal de Justiça recebeu um recurso do Ministério Público pela retomada das investigações. Porque o cara meteu a mão na grana. Ficou rico, inclusive. E não acontece nada. Agora, por meio de um agravo, um recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro busca reverter a decisão do órgão especial, o Tribunal de Justiça do Rio, que rejeitou a denúncia contra o Flávio, que hoje é senador, inclusive. Agora, conforme o procurador Antônio José Campos Moreira, que assina o recurso, e é possível retomar o discurso, ele diz que é possível, inclusive retomar o curso das investigações, no exato ponto que foi atingido pela primeira declaração de nulidade. Agora, a fim de renovar os atos e eventualmente permitir que uma nova denúncia fosse efetuada. E agora, com base em provas renovadas e lícitas sobre o prisma legal e constitucional, sem se falar, contudo, em provas inéditas, que inclusive é a gravação que o Ramage fez da reunião do pessoal para resolver o problema do Flávio Bolsonaro, porque inclusive na época o inelegível Bolsonaro, ele deu uma declaração, isso já como presidente, que ele não ia deixar a justiça, ou sei lá quem fosse, prejudicar alguém da família dele, inclusive os filhos dele. Isso tem gravado. Agora, na avaliação do Campos Moreira, a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça viola flagrantemente o devido processo legal, ao subverter a forma como os atos anulados são extirpados do processo e impedir que a investigação siga do ponto em que foi decretada a nulidade. Agora, em abril de 2023, o Supremo Tribunal de Justiça admitiu o recurso e o envio ao Supremo Tribunal Federal, que terá a oportunidade de se manifestar a partir da tese dos chamados mandados cruzados. Quando um parlamentar muda de cargo, de esfera, por exemplo, esfera estadual para federal, ou de federal para estadual ou municipal, é isso. Agora, eu só quero ver como vai ficar e se o Flávio realmente vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Porque o que acontece? O Flávio Bolsonaro cometeu muitos crimes. Agora, a defesa, inclusive a defesa do Flávio Bolsonaro, inclusive, ela está recomendando para não entrar no mérito das rachadinhas.
Porque o que acontece? Ela sabe que no processo tem prova suficiente para condenar o Flávio Bolsonaro. Agora, a advogada Luciana Pires, ela indicou em uma reunião, essa de agosto, que a melhor solução seria enfrentar a investigação pelo caminho processual. Quer dizer, ela estava defendendo na forma jurídica. Agora, o caso voltou à tona com a apuração desse esquema de monitoramento ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo do inelegível o Bolsonaro. E nesta segunda-feira, 15, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo dos áudios. Só que é 1 hora e cacetada, por isso que eu não coloquei aqui na matéria, porque é um saco ouvir aquilo. E também tem a participação do encontro entre o presidente, que na época era o inelegível Bolsonaro, e o gabinete de segurança institucional, o Augusto Heleno. E também as advogadas, tal. Agora, o caminho tem que ser processual, diz a advogada. Materialmente e muito ruim. A história é ruim, disse a advogada. Isso já na reta final da reunião. Agora, o Ramagem, parece que ele tinha um interveiro com a advogada. Aí ele afirmou em sequência que entrar na esfera administrativa para conseguir depois entrar na justiça. Ele achava que todo aquele esquema, que inclusive deu certo realmente, porque eles conseguiram engavetar o processo que provava, tinha prova suficiente, inclusive tem o cheque do Queiroz, de 50 ou 80, não lembro agora, parece que é 50 mil reais, que ele tinha dado para Michele Bolsonaro e fazia parte da rachadinha. E até agora eu não vejo ninguém falando nisso. Agora, é o fim da picada o que esse pessoal arruma para se safar, inclusive, desses processos todos, de todos esses crimes que eles cometem. E tem outra. Se a população rouba um pãozinho na padaria, ele é condenado. Como teve aquele morador de rua que roubou um chocolate, roubou não, pegou um chocolate no supermercado e comeu o chocolate e está na cadeia até hoje. Até hoje ele está na cadeia. E o Flávio Bolsonaro, que meteu a mão em milhões, está lá em Brasília recebendo mais de 40 mil reais por mês como senador e nada acontece. Agora eu quero ver que com o retorno dessas novas investigações, se realmente vai acontecer alguma coisa para esses criminosos fascistas, porque todos eles são fascistas, são de extrema direita, e foi justamente esse mesmo pessoal que tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia, porque no dia 8 de janeiro eles organizaram aquele ato de terror, que inclusive tem um monte deles que estão na cadeia. E até agora eu não vi nenhum capa preta, praticamente,
na cadeia, porque participou disso, e tem um monte deles. General, coronel, cabo, marechal, tem um monte. Militar tem um saco. Agora, o pobre, a justiça faz sacaneia logo, porque não é nem justiça. Porque prender um pobre porque rouba pega um chocolate para comer e o cara ainda fica na cadeia um tempão e ainda está. E o cara que mete a mão na grana, por isso que tem aquele ditado que diz que quem rouba 1 milhão tem perdão. Agora, quem rouba um pão vai para a cadeia. Quem rouba um pão não tem perdão. É o fim da picada. Esse é o esquema no Brasil. Esse é o esquema no Brasil. E esse mesmo pessoal que tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia. Agora, sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos mais ditadura militar. Chega! Foi quase 30 anos de ditadura militar. Nós sabemos o que é ditadura militar porque nós passamos por ela. Sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.